Hoje eu preparei um conteúdo muito massa. Um conteúdo que eu vou confessar para vocês que ele deveria ser um curso, muito mais do que só uma aula gratuita para vocês aqui, para qualquer pessoa que queira participar. Então, tenho certeza que vai ser de muito valor. Tem algumas pessoas que vão entrar aqui, vão chegar aqui ainda. Todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, me Sim, confirmem, certo? certo. Boa. Fala, Vitor. Legal, isso aí, câmera ligada que a gente consegue interagir melhor. E quem não aparece não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. Correto, Vitor? Certíssimo. Não, Boa. defesa, eu tô no Uber, tá? Não dá para ver. Sem problema, sem problema, sem Eu problema. até tento e acho que é necessário e válido, mas eu venho Legal, do legal. final do Tranquilo, tranquilo. dia Fiquem à só vontade. desmaiada. Se eu tô aqui ligadona, mas se eu abrir a câmera, a galera assusta. Então, hoje não dá. Tranquilo, tranquilo. Relaxa, relaxa. Mas para a linguagem, para a comunicação, a linguagem não verbal é super importante. Enxergar as pessoas, ver quem está atento, quem não está, quem está prestando atenção, e aí a gente consegue entregar algo cada vez mais personalizado. Para a gente começar hoje, seguinte, eu tenho dois recados importantes. O primeiro deles é que no sábado a gente tem a Arena, a Imersão Arena aqui em São Paulo, para as pessoas que querem estruturar uma apresentação, uma aula de verdade, com impacto, uma aula com técnica, do início ao fim, para a gente conseguir, no dia, implementar todas as técnicas, conseguir pegar o seu tema e transformá-lo em uma apresentação magnética, em uma apresentação que tenha um impacto verdadeiro na vida das pessoas, para elas se motivarem a fazer o que você gostaria que elas fizessem. Então, muitas vezes a gente prepara uma aula, prepara uma apresentação, não se prepara direito, não tem a técnica correta, apresenta mesmo assim e depois se frustra porque não teve o resultado esperado. Isso está totalmente atrelado à falta de capacidade de conseguir implementar uma apresentação da forma correta, com antecedência, para que você consiga praticar e aí sim, no dia da apresentação, você ter de forma muito mais clara o que precisa ser falado, quais são os tópicos principais e o que vocês querem que as pessoas façam depois da apresentação de vocês. Não vou dar o spoiler completo aqui agora, porque não faz sentido só para quem participar no sábado. Mas tem total relação com o que a gente vai falar hoje, de confiança e clareza para que a mensagem grude. Beleza? Boa. E segundo recado importante de hoje, antes da gente começar, é que as mentorias estão acontecendo, já tem pessoas entrando na mentoria e também tem ainda algumas vagas disponíveis para mentoria individual. Mentoria individual que tem encontros em grupo. Então, se você acredita que está no momento certo de desenvolver sua comunicação, que você precisa colocar a sua comunicação em um outro patamar para ter mais resultados de vendas, de liderança, resultados na vida pessoal e na vida profissional, mentoria está com vagas abertas. Certo? Quem tiver dúvidas, perguntas, manda aqui no chat que a gente vai começar agora. Fala, Daniel, beleza? Entrou na hora certa. Depois você fica sabendo aí dos recados, que um deles é importante para você também. Depois eu te falo no individual. Seguinte, vamos lá. Vamos começar o nosso tema: confiança mais clareza, como colocar uma mensagem, como externalizar uma mensagem que grude e faça com que as pessoas lembrem dela, se motivem, elas saiam da apresentação lembrando de vocês e também fazendo o que vocês gostariam que elas fizessem. A comunicação é uma construção, pessoal. É uma construção principalmente de autoridade. Quando você se comunica, quando você tem o local de fala, quando você está com essa oportunidade, existem alguns fatores que normalmente eles estão espalhados. Pensa num quebra-cabeça. Você comprou o quebra-cabeça, você pegou o quebra-cabeça, abriu ele na mesa para montar esse quebra-cabeça, as peças estão todas espalhadas. A gente precisa juntar esse quebra-cabeça. Um dos pontos principais desse quebra-cabeça, um dos pontos mais importantes, que é, de certa forma, negligenciado, é a confiança. Por que ele é negligenciado? Porque as pessoas entram num curso de comunicação querendo técnica.
Ah, eu quero técnica, eu quero aprender uma técnica de comunicação XYZ para persuadir, para vender, para liderar, para que as pessoas me escutem, para que eu tenha mais, para que eu consiga ser mais ouvido em uma sala, em uma reunião. Legal, lindo e maravilhoso. Só que a maioria dos problemas das pessoas não é técnica, não é falta de técnica, é emocional, é mental. É antes da técnica. Lembra, já comentei com vocês, existem três tipos de comunicação: a comunicação no palco, a comunicação quando tem muitas pessoas olhando para você, a comunicação relacional do dia a dia, que pode ser uma comunicação de vendas, pode ser uma comunicação ali dentro do ambiente de trabalho, pode ser uma comunicação em casa, com amigos, e tem a comunicação interna, que é o que eu falo para mim mesmo em todos os momentos da minha vida. A confiança e a construção de confiança, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro, porque senão é artificial. Então a gente vai entender hoje aqui quais são esses mecanismos da confiança, da construção de confiança interna, para que a gente consiga externalizar essa confiança e o outro, quem está nos escutando, consiga sentir essa confiança e aí sim ele vai estar mais suscetível a fazer o que eu quero que ele faça. Simples assim. Só que confiança é um ponto, é um pilar que a gente precisa praticar. Pensa que ela não é um presente. Confiança não é um presente que você ganha, que só as pessoas que nasceram com confiança vão ter pro resto da vida, e você que se sente uma pessoa que não tem uma confiança tão alta assim, você não consegue desenvolver. Muito pelo contrário, aquela analogia do músculo. Confiança é um músculo. Quanto mais eu treinar, mais eu desenvolvo a minha confiança. Quanto menos eu treinar, menos eu desenvolvo essa confiança. Simples. A grande questão é ter a consciência para a gente fazer aqui um diagnóstico de onde está a sua confiança hoje, aonde você quer colocá-la, e aí sim, no dia a dia, ter a intencionalidade. Lembra, consciência e intencionalidade. Com a consciência eu consigo perceber, com a intencionalidade eu consigo mudar quando necessário. Então, o objetivo aqui é a gente conseguir mapear esses pontos, fazer esse diagnóstico, entender quais são esses antídotos para os problemas, para os principais problemas, pelo menos, que minam a confiança, que criam essa falta de confiança na nossa vida, e aí sim a gente conseguir colocar na prática, conseguir colocar no nosso dia a dia para as pessoas e para nós mesmos vermos esse resultado. Quem aqui já não sentiu, já não viveu a experiência, o momento de, numa reunião importante, está com uma ideia genial na cabeça, com aquela ideia na ponta da língua, pronto para falar a ideia, você hesita e aí vem outra pessoa e fala o que você pensou, e essa pessoa ela é reconhecida e leva todo o crédito. Alguém já passou por essa situação? Situação super Eu. comum. Séfora, Vitor, legal. Mandem no chat também quem quiser comentar. Situação super comum. E aí você sai da conversa pensando, poxa, mas eu sabia o que falar, eu tinha conhecimento, mas não saiu. Não saiu por quê? Provavelmente porque a confiança estava baixa para dar a opinião, para se posicionar. Muito do que vocês colocaram na pesquisa que eu enviei no grupo foi posicionamento. Posicionamento é algo que é uma construção de médio a longo prazo e que depende de diversos fatores, assim como o quebra-cabeça da comunicação, mas o posicionamento nada mais é a forma como você está posicionado na mente das pessoas, como as pessoas te veem. Esse é o resultado do posicionamento, esse é o posicionamento fim. É como você é visto pelas pessoas. Agora, a construção desse posicionamento na cabeça das pessoas tem como a principal ferramenta a comunicação. E dentro da comunicação, a credibilidade, a confiança, a segurança no que você está falando, a confiabilidade nessa relação, a conexão com o outro. Então, pensem que o posicionamento e a confiança estão andando lado a lado, caminhando em conjunto. Vamos lá. Só um disclaimer aqui rápido, um parênteses para a gente entrar no conteúdo principal. Essa parte de confiança e comunicação é algo que pode soar muito subjetivo em alguns momentos, ou também muito técnico. Comunicação muito técnica e confiança como o lado muito psicológico da coisa.
eu vou transitar entre esses dois, mas o meu objetivo é seguir no meio termo, meio do caminho, para não soar subjetivo demais e nem técnico demais. E aí vocês consigam ter uma aplicabilidade prática pro dia a dia. Não ficar uma coisa muito teórica, viajando, e aí legal aqui na hora, entende ou acha que entende, é legal escutar, mas no dia a dia não consegue aplicar e não muda. Meu objetivo com vocês é vocês aplicarem para ter resultado no dia a dia de vocês. Fechado? Seguinte, então, o que que é, ou melhor, começando, o que que não é confiança na comunicação? Não é confiança na comunicação, não é falar mais alto. Não é ser a pessoa extrovertida que chega no ambiente, faz brincadeira, faz piada com todo mundo. Não é a pessoa que grita, não é a pessoa que impõe a confiança, entre parênteses, essa confiança artificial por uma autoridade que ela acredita que é construída porque ela está falando mais alto do que os outros. Então, esquece esse lado, isso não é confiança. A confiança, ela é a transmissão dessa segurança para quem está ouvindo de forma natural. Mesmo você com medo. Mesmo você com aquele frio na barriga que é normal. Que a gente já falou sobre isso. Mesmo você sentindo naquele momento que você não tá 100% ali naquela situação entregando o máximo de você. Mas você vai mesmo assim. Você confia em você a ponto desses fatores, que são fatores que todo mundo passa, se tornarem pequenos perante ao valor que você entrega para o outro. E essa certeza desse valor para o outro é muito maior do que as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Então, a confiança, ela é intrapessoal. É a comunicação interna. É eu comigo mesmo. São vocês com vocês mesmos. Depois de vocês com vocês mesmos, a gente consegue transmitir isso para o outro. Deixa eu só colocar aqui para ver quem está entrando. Beleza. Então, eu preciso estar com essa comunicação alinhada, essa comunicação interna alinhada. E o que é essa comunicação interna desalinhada? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, eu quero que vocês pensem e escrevam esses 4 pilares que são buracos. Quando a gente fala de pilares, a gente fala de coisas que engrandecem. Vamos falar dos buracos, do que mina a falta de confiança na comunicação. Eu quero, antes, só que vocês pensem, pessoal, o seguinte, e isso é realmente muito importante. As pessoas no dia a dia, se vocês observarem, elas estão sedentas, elas querem, elas buscam isso de diversas formas, líderes, pessoas que as representem, pessoas que falem o que elas acreditam, pessoas que têm a capacidade de se mobilizar e se posicionar a ponto de comunicar e guiar quem não consegue fazer isso. Quem tá cego no meio do tiroteio ali. Se você consegue guiar as pessoas, se você consegue estabelecer essa conexão e essa confiança, as pessoas elas querem ser guiadas. Basta vocês começarem a fazer isso, a externalizar isso. Mas o problema disso, no final das contas, é que a gente acaba enfrentando esses fatores que minam essa nossa confiança. Isso, se a gente for entrar nesse espiral da psicologia, da psicanálise, a gente vai voltar lá para quando, né, você era criança, com seu pai, com a sua mãe, mas eu não vou entrar nesse ponto, nesse mérito. Vou entrar em outros méritos que a gente consegue observar no dia a dia. Primeiro deles, e vocês colocaram no grupo quando eu perguntei, alguns pelo menos colocaram. A Yasmin tinha colocado autoestima. A autoestima, ou a baixa autoestima, ela é consequência de uma confiança baixa. A autoestima é o fim. A confiança baixa cria uma autoestima baixa. É um dos pilares. A Dani tinha colocado, a Dani não está aqui hoje, mas a Dani tinha colocado perfeccionismo. Perfeccionismo é um deles. Então, anota o primeiro. Primeiro pilar que mina a confiança de todo mundo. Perfeccionismo. Aquele padrão irreal que a gente cria na nossa própria cabeça que funciona simplesmente como um paralisador, um tranquilizante. Você fica preso na necessidade de ser perfeito
algo que é irreal, não existe, é um ideal que a gente cria e que nos faz ficar parado. É algo que a gente nunca vai alcançar. Só que ficar preso nesse espiral nos faz ficar olhando para detalhes das coisas, que são detalhes que só a gente percebe, que o outro não está percebendo, e nos faz perder muito tempo e energia com coisas desnecessárias. E a comunicação, o que acontece no fim do dia é que a comunicação não é uma ópera. Como é que funciona uma ópera? Alguém já foi numa ópera aqui? Como é que é a ópera? A ópera tem um maestro lá, tem a galera tocando os instrumentos, e todo mundo segue a música perfeitamente. Se uma pessoa errar na ópera, todo mundo consegue identificar. A ópera, ela é treinada a um nível máximo, ao extremo. E comunicação não é sobre isso. Comunicação não é sobre perfeição. Nem quem comunica muito bem há muito tempo é perfeito. Comunicação é mais um é mais um jazz do que uma ópera. O jazz tem improviso. O jazz é muito do que está acontecendo ali no momento. O jazz ele consegue transitar entre esse caos e essa ordem, essa coisa assim muito interessante. O jazz faz isso e é isso que faz o jazz ser tão gostoso. Então, comunicação é muito mais um jazz do que uma ópera. É muito mais você conseguir identificar, perceber o que o público precisa e o que o momento está demandando do que perfeição do que você tinha planejado e para as coisas saírem daquele jeitinho. Então, se for, eu quero que vocês identifiquem aí, se é algo que vocês passam, enfrentam. Essa situação no dia a dia de, pô, vou fazer uma apresentação, tem uma reunião de vendas, tem uma reunião que eu vou fazer uma apresentação para uma equipe, e eu passo 3 dias ajustando um slide. Ou às vezes eu vou fazer um vídeo para a internet, porque agora eu preciso fazer um vídeo, eu fico regravando o vídeo 50 vezes porque o meu cabelo não saiu ali do jeito que eu queria que tivesse naquele vídeo. Porque ali atrás o livro não tá, putz, o livro tá torto, então, putz, vou gravar de novo. Olha a energia gasta com perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele mina a confiança. Porque aí você começa a buscar pelo em ovo. No final das contas, é sobre buscar pelo em ovo. Coisa que não existe. Primeiro, perfeccionismo. Anota se você enfrenta isso. Porque quando você consegue identificar, fica mais fácil de mudar. O objetivo inicial aqui é a gente fazer esse diagnóstico. O que você enfrenta? Depois a gente trabalha o remédio, o que vai aliviar esses problemas, digamos assim. Segundo, comparação. Aquele efeito LinkedIn. O que é o efeito LinkedIn? É comparar o seu bastidor com o palco do outro. É você olhar para olhar para o outro, olhar para o que o outro mostra, para o que ele quer mostrar, interpretar ali que aquilo é uma coisa perfeita, linda e maravilhosa, e você fica se comparando. Olha como ele fala bem, olha como ele é um bom líder, olha como ele é um bom vendedor. E aí a gente acaba deixando de se posicionar numa reunião, acaba deixando de dar a sua opinião, acaba deixando de ligar a câmera porque o fundo do meu vídeo não é um fundo tão arrumadinho assim. E aí eu tô comparando a minha vida com a vida do outro. E eu não sei o que está acontecendo com o outro, mas eu comparo na minha cabeça. E nós estamos comparando o tempo inteiro. Isso é fato. A gente compara o tempo inteiro. A gente julga o tempo inteiro. O tempo inteiro vocês estão falando assim quando vocês conhecem uma pessoa. Quem trabalha com vendas, quem trabalha dando aula, palestrando, interessante, não interessante. Quero escutar, não quero escutar. Faz sentido pra mim, não faz sentido pra mim. As pessoas fazem isso, é natural. Só que sabendo disso, eu não posso deixar com que essa comparação tome a minha energia, tome a minha sanidade mental. Eu entregue a minha sanidade mental pro outro e falo assim: faz o que você quiser. E o outro nem sabe disso. É só coisa da nossa cabeça. Então, perfeccionismo e comparação. Segundo, terceiro, síndrome do impostor. Você tem conhecimento, você tem provas desse conhecimento na sua vida, você
tem resultado, só que fica preso nessa sensação de que não consegue, de que não consegue sair do lugar, de que não tem resultado. Você estuda, trabalha, faz curso, pratica, lá, 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 só que você mesmo minimiza a sua própria experiência. Você mesmo se diminui. E aí, quando você vai dar uma opinião, no meio de uma reunião, por exemplo, licença, pessoal, desculpa, eu queria falar um pouquinho, já começou errado. Então, vamos falar mais sobre isso, sobre esses pontos aqui de atenção com relação a essas falas de comunicação que diminuem a autoridade e a confiança. Mas síndrome do impostor é uma delas. E a quarta é essa validação externa. É a busca o tempo inteiro pela validação de alguém com quem eu estou falando, com quem eu estou vendendo uma ideia, com quem eu estou vendendo um produto, na minha palestra, na minha aula, de que as pessoas estão gostando. E enquanto eu não tiver esse feedback de alguma forma de que tá bom, de que tá dando certo, eu não, a minha sanidade mental, ela não tá em dia. Eu não tô com saúde. Eu fico agoniado, angústia, aquele frio na barriga. Só que pensa, sempre que isso acontece, eu tô, de novo, dando a minha sanidade mental para uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida. Isso mina a confiança. Completamente é algo que faz com que a gente fique mais inseguro. E no final do dia, quem tem confiança no valor que tem, na mensagem que tem, transmite isso. Transmite isso de algumas formas. Eu vou comentar aqui para vocês. Ó, hoje tem microfone novo. Legal. Seguinte, vamos lá. Perguntas, dúvidas, podem mandar aqui no chat, comentários, fiquem à vontade, por favor. Então, no fim do dia, o perfeccionismo te diminui, a comparação, na verdade, o perfeccionismo te para, a comparação diminui, a síndrome do impostor, ela silencia, e a comparação, ou a validação externa, no caso, ela prende. Pensa no fim do dia que a comunicação, o maior vilão da comunicação não é o público. Ah, tem uma galera que chega pra mim, Vitor, mas eu fico muito nervoso quando eu vou falar com um chefe, quando eu vou falar com um superior meu, quando eu vou falar com uma pessoa que tem autoridade. Só que pensa que o maior inimigo não é a outra pessoa. É o diálogo do que você tá falando, do que aquele momento representa pra você na sua vida e como aquilo te puxa pra baixo. Como você mesmo tá sendo seu próprio hater, você mesmo não compra a sua própria ideia, você mesmo não compra o seu próprio produto. Você convive e dorme com o maior hater da sua vida, você mesmo. Isso é o que a comparação, a validação, ou essa comunicação interna desalinhada causa. Então, qual que é o objetivo aqui nosso e que eu quero mostrar para vocês? Tudo isso é um padrão da nossa vida que faz com que esse padrão se reforce toda vez que a gente se comporta da mesma forma. Então, o pensamento ele gera um sentimento que gera um comportamento. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Se eu alimento esse pensamento, que alimenta esse sentimento e alimenta o comportamento, eu estou reforçando algo negativo na minha vida. Qual que é o objetivo aqui? Eu quero que vocês consigam cada vez mais identificar quando isso acontece, é a consciência, para com a intencionalidade eu reescrever essa narrativa. Porque no fim do dia é sobre a narrativa que a gente fala para nós mesmos. Isso é a comunicação interna. Desde quando a gente é pequeno, desde quando a gente nasceu, a gente está contando historinhas para nós mesmos. Se ressignificar, que o pessoal fala tanto, é mudar a forma como você interpreta as situações, dando a essas situações sentimentos, contando histórias diferentes sobre o que aquelas situações representaram na nossa vida. Então, pensa que o primeiro ponto e o objetivo é a gente conseguir ressignificar, mudar essa narrativa, essa comunicação interna. Vamos para alguns paliativos, ou pelo menos alguns remédios para esses quatro pilares que minam essa nossa
Falta de confiança. Provavelmente vocês já ouviram falar daquele livro Mindset. Todo mundo ficou famoso, Mindset, a frase Mindset, a palavra Mindset. Mas a mentalidade por trás, que é justamente a pesquisa de uma psicóloga, Carol, não sei o que das quantas, ela. Exatamente, Daniel, exatamente, esse aí. Esse aí. Cara, esse livro é muito bom. Esse livro ele é muito interessante. E a palavra Mindset ficou um pouco. O pessoal colocou ela ali de uma forma meio estranha, mas essa mentalidade, que nada mais é do que a forma como a gente filtra a nossa realidade, ela faz com que a gente interprete as situações de uma forma ou de outra. Se eu fortaleço o meu mindset ou a minha mentalidade de aprendizado, de crescimento, eu vou olhar para situações de uma forma com que eu possa aprender e absorver coisas positivas. Se eu reforço o caminho de que eu não consigo, se eu reforço o caminho de que eu vou evitar o erro, de que eu não posso errar, de que eu tenho que ser perfeito, eu vou filtrar e olhar para as situações dessa forma. O que o livro fala no fim do dia, o que a psicóloga fala, é a gente precisa desenvolver uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa. A fixa é, eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser assim, não é assim? Não é assim que fala? Eu nasci assim, eu cresci assim e blá blá blá. Tem outra frase aí que eu esqueci agora. Mas se eu tenho essa síndrome, se eu tenho esse pensamento, é óbvio que eu vou continuar assim. E qual é o grande problema da comunicação? É porque a comunicação, ela exige mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é difícil, porque a gente está acostumado a não falar em público. A gente está acostumado a não abordar pessoas para vender para essas pessoas. E essa mudança, ela é desconfortável no primeiro momento. Mas se eu me coloco na situação, ou pelo menos com esse filtro da realidade de eu posso me desenvolver com isso, eu uso um erro para me desenvolver para aprender e que eu posso ajustar, corrigir e evoluir com isso, essa é a mentalidade de crescimento. E quando a gente olha para fora, quando a gente olha para grandes players, quando a gente olha para grandes esportistas, o que essa galera tem no final do dia é essa mentalidade, de, cara, eu vou evoluir um pouquinho, nem que seja um milésimo de segundo, mas eu vou evoluir. Todos esses esportistas olímpicos, por exemplo, esses caras têm uma visão de crescer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e vira um montão. Então, seguinte, dentro dessa análise, tem quatro zonas que a gente acaba enfrentando. A primeira é uma zona de conforto. Você já sabe, é aquela zona de que, não, eu vou evitar me expor. Ah, não, eu vou evitar me posicionar. Ah, não, eu vou evitar dar minha opinião. Eu vou evitar, eu vou evitar, eu vou evitar. Por quê? Porque é mais confortável ficar onde eu tô do que encarar o novo. Na comunicação é aquele ponto de, não vou dar minha opinião numa reunião. Eu não vou gravar meu vídeo. Que eu deveria gravar o vídeo porque o vídeo vai ser importante, mas eu não vou gravar. Porque é mais fácil não gravar. É desconfortável, é chato. Não assumir protagonismo. Tudo isso faz parte desse processo de zona de conforto. Só que o resultado disso no fim do dia é uma satisfação, é legal, o cérebro gera sentimentos positivos de segurança. Só que no fim do dia gera frustração, que você sabe que deveria ter feito ao contrário. E é justamente isso que é o mais cansativo de tudo. Então, zona um, conforto. Zona 2, medo. Zona do medo. É justamente aquela zona. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Mas eu não consigo fazer porque eu não sou bom o suficiente. É aqui que a, a falta de confiança ela aparece de forma muito clara. É quando você está na iminência de e quando você começa você fala, não vou conseguir, não vai dar certo, vou parar. Na comunicação ou no comportamento, é dar desculpa para não fazer. A 3, pelo menos a zona 3 é de aprendizado. É quando eu consigo ter essa visão de deixa eu aprender com isso mesmo fazendo de uma forma como eu talvez não saiba
fazer da melhor forma possível, mas eu estou aprendendo com essas evoluções, com essas pequenas evoluções. Na comunicação é falar mesmo com o nervoso. Na venda é ligar mesmo sabendo que o cara vai do outro lado, não tá querendo falar com você naquele momento. É gravar o vídeo mesmo sabendo que poderia melhorar com o vídeo. É pedir feedback para as pessoas, é ter um mentor, é se expor, é se colocar, né, em movimento. No fim do dia, é o movimento que gera o resultado. E o resultado de tudo isso, desse pensamento de crescimento, é justamente essa nova identidade que é formada a partir disso. Essa nova forma de encarar as coisas, essa nova forma de encarar resultado. Na comunicação, de novo, é você conseguir influenciar, é você conseguir vender, é você colher os frutos do resultado do que você tanto colocou ali em prática nessas micrometas. Então, qual que é o objetivo aqui para gerar confiança? É conseguir identificar as metas, as micrometas que eu tenho para conseguir identificar que eu estou evoluindo e comemorar essas pequenas vitórias, essas micro vitórias, porque aí isso me engrandece. Lista, atividade, lista quais são as 10 ações que você fez na sua vida que mais te orgulham. As coisas que você fala assim, olha para trás e fala: caraca, isso eu fiz, eu consegui, eu enfrentei, sou foda. Sabe essa sensação? Quais são elas? 70% da nossa comunicação, a gente pode falar sobre isso em uma próxima live, mas 70% da nossa comunicação, algumas pesquisas falam que ela é não verbal. Se eu perguntar para vocês, como que uma pessoa que ela tá em um estado depressivo ou como que uma pessoa que não tem confiança se porta? Todo mundo aqui sabe, todo mundo tem esse estereótipo na cabeça. Uma pessoa que não tem confiança é uma pessoa com ombros para baixo, é uma pessoa retraída, é uma pessoa fica com as mãos para trás, é uma pessoa que fica balançando a mão, que fica balançando a perna. Tudo isso tá na nossa cabeça. Tudo isso já tá claro pra gente. Então, existem hacks físicos para minar essa falta de confiança, fisicamente falando, e transmitir confiança para as pessoas. Como que eu faço isso? As mulheres têm muito isso claro. A Séfora e a Yasmin podem falar sobre isso depois. Mulher tem muito isso claro. Ah, eu vou hoje no salão e eu saio diferente depois que eu vou no salão. Cabelo feito, unha feita, maquiagem, roupa. Chega a sair diferente, com a pose diferente. Isso é a parte física. E é claro que isso influencia no outro. Atividade física, endorfina, você sai mais forte, sai mais fortinho ali, pô, você se sente grandão e tal. Legal. Gestos e expressões. Quando a gente fala usando gestos, quando a gente consegue desenhar o que está sendo falado com os nossos gestos, de forma natural, para nossa naturalidade, quando a gente consegue manter o contato visual com as pessoas, tudo isso transmite confiança. Se eu falo com vocês aqui retraído, fechado, a câmera bem no meu rosto, porque eu não quero que vocês vejam nada. É claro que eu vou transmitir insegurança. Agora, se eu tô com uma postura certa, se eu tô com a roupa legal, se eu tô gesticulando, se eu tô falando com convicção, porque eu não tenho dúvida do valor da minha mensagem, vocês sentem isso, mesmo que de forma inconsciente. Tem algumas pesquisas que falam da power pose, não sei se vocês já ouviram falar, pose de poder, que gera sim alguns hormônios que nos dão sensações de empoderamento. Então, está nervoso, faz uma pose de poder, que é justamente aquela pose do super-homem, da Mulher Maravilha. Coloca a mão aqui, olha para cima, cabeça erguida, sem cabeça baixa, cabeça erguida. Tudo isso é pesquisa. Isso não é coisa inventada, só para vocês saberem. E isso é muito importante, porque como a gente não se percebe, como a gente está aqui dentro e não vendo de fora, quando nós estamos inseguros, essa insegurança ela é transmitida num primeiro momento pela linguagem não verbal. É quando você senta retraído numa sala. É quando você não ocupa espaço.
É quando você evita incomodar demais. É quando você fica pensando demais no que os outros estão pensando de você e você se retrai. E a linguagem não verbal é a primeira que comunica isso. Então, como eu comentei com vocês, é a questão da. Peraí, que tem gente querendo entrar aqui. Boa. Então, como eu comentei com você, como eu comentei com vocês aqui, voltando. Então, a gente tem a questão da mentalidade, da micrometas e microvitórias. Esses são hacks físicos que eu acabei de comentar. E a gente tem também ali a ancoragem. Ancoragem é muito interessante, vem da PNL. E eu uso frequentemente a ancoragem na minha vida e funciona muito bem para transmitir confiança para mim mesmo. Eu ganhei um relógio de uma empresa que eu fundei, uma startup. A gente chegou a crescer essa empresa, foi muito legal. E quando eu saí da empresa, eu ganhei um relógio que foi para mim um símbolo de uma vitória. Esse símbolo dessa vitória, toda vez que eu uso esse relógio, a simbologia dele para mim é que eu consigo alcançar muito mais do que a minha mente naquele momento está acreditando que eu consigo alcançar. Então eu ancoro nesse objeto físico, por exemplo, coisas positivas. O que que vocês têm na história de vocês que pode ancorar coisas positivas para que vocês consigam mudar um estado, mudar um pensamento, mudar um sentimento rapidamente? Pode ser um objeto físico, pode ser uma frase. Quer ver como a ancoragem funciona? Todo mundo aqui tem aquela sensação de comer uma comida em algum lugar do mundo, em algum lugar do mundo. A comida tem um tempero parecido, se possível for, com a comida da sua mãe, com a comida da sua avó. Na hora você fala: lembrei da minha avó, lembrei de tal coisa. A ancoragem é justamente essa âncora de pensamentos e sentimentos que você intencionalmente coloca em um objeto, para no momento que você precisa mudar o seu estado de espírito, você consegue. Eu faço isso com o relógio. Vou fazer uma grande apresentação, tô nervoso, porque é normal. Falo, porra, botar o relógio aqui, que eu sei que isso representa muito do que eu conquistei. Mas para isso eu preciso voltar e olhar quais são as coisas, que é outra a atividade que eu falei para vocês fazerem, quais são as coisas que na minha história me engrandecem. Quais são as coisas que eu olho para trás e falo, caraca, isso me dá confiança. Eu consigo. Porque no momento a chance da gente olhar e falar assim, não vou conseguir é muito maior. A gente está preso naquela situação pequena e não consegue olhar o quadro geral. Com relação à comunicação, e de novo esse paralelo que eu falei para vocês que ia fazer, tem um ponto muito importante, mas muito importante, mas muito importante, que é planejar e praticar antes do dia D, antes do jogo. Vai ter jogo do Fluminense já já, eu tô pro Fluminense, Flusão vai jogar, vai ganhar hoje do Grêmio. Os caras, no dia do jogo, que é quarta-feira e domingo, os caras passam a semana inteira treinando para chegar no jogo. E chega no jogo, eles ainda erram. Os caras ganhando milhões ainda erram. E a gente quer chegar numa apresentação, numa reunião importante, quer chegar num momento importante sem praticar, sem planejar e ter o resultado excepcional. Não é assim que funciona. A gente precisa treinar, 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 praticar, praticar, praticar. Isso precisa ser um mantra da vida de vocês. A prática leva ao resultado, o movimento gera crescimento. Então, eu planejo primeiro, levando em consideração aqueles elementos que eu comentei na live da semana passada, para quem estava e para quem não estava, recapitulando. O que, para quem e como, o que eu vou falar, para quem eu vou falar e como eu vou falar. Eu planejo isso sentimentalmente falando, o que eu quero que as pessoas sintam, que frequência eu vou transmitir na minha comunicação. Depois eu estruturo como eu vou falar, depois eu pratico, e em um momento aquilo vai entrar num estado de flow e eu vou fazer toda essa comunicação fluir de uma forma muito mais natural. Tudo que eu tô falando para vocês, no primeiro momento, pode soar artificial. Num primeiro momento, vai soar difícil. Nossa, não, sabe? Aquele pensamento que a gente tem, não sou eu aqui agora. Mas com o tempo, aquilo se torna natural. Com a prática. Mais um antídoto. E esse antídoto é bem interessante. Esse antídoto, ele
muda a forma como a gente encara muitas situações de comunicação, de vendas, inclusive. Sei que o Daniel trabalha com vendas diretamente, não diretamente, mas faz parte do dia a dia, o Gabriel também, que é, coloca o foco no outro. Só que não é o foco do outro do que ele tá pensando de mim, o que ele tá achando. Não é esse foco, não é da sanidade mental pro outro. É, em vez de pensar o que o outro tá achando, é eu entrar numa reunião, numa conversa, numa venda, pensando como eu posso ajudar essa pessoa. Como eu posso ajudar o outro. Troca o que a pessoa vai fazer, o que ela tá pensando, por como eu posso ajudar essa pessoa. E aí eu tiro o foco de mim, coloco o foco na solução, no que o outro precisa exatamente, e isso me dá muito mais confiança. Que eu paro de pensar em coisas desnecessárias com relação ao que eu comentei anteriormente. Então, exercício para vocês. Até anotei aqui, deixa eu ver. Pensa numa situação que vocês ficaram muito nervosos ao falar, ao se comunicar. Ficar muito nervoso, aquele sentimento na barriga, aquele frio na barriga. E pergunta, e se pergunta, faz essa análise, se você estava mais preocupado com você ou com quem você estava falando. Provavelmente a gente estava mais preocupado com quem. E se você colocasse o foco na solução, o foco em ajudar, isso mudaria ou não mudaria esse estado interno de nervosismo? Faz essa atividade. Yasmin comentou aqui. Ok, Yasmin? Pera aí. Montei a estrutura do meu treinamento com você, treinei e deu super certo. Me senti realmente muito mais segura no treinamento e recebi muitos elogios. Boa! Excelente. Excelente. Sei disso. Foi muito bom. Tem estrutura, pessoal. Não é do nada. Não é da cabeça. Não é inventado. Convicção, confiança se gera com treinamento, se gera com essa intencionalidade de fazer as coisas antes do jogo, antes do dia D. Então, seguinte, as pessoas elas compram as ideias e os produtos de quem elas conhecem, de quem elas gostam e de quem elas confiam. De quem elas conhecem, de quem elas gostam e de quem elas confiam. Tudo isso envolve comunicação. Se você não se posiciona, se você não aparece, se você não é visto, você não é reconhecido. Você não é conhecido para depois ser reconhecido. Quando você não aparece, quando você não se conecta, você não consegue fazer com que as pessoas gostem de você, do seu conteúdo, e, consequentemente, elas não gostando de vocês, elas não vão ter confiança e segurança de que vocês são as pessoas certas para fazer o que vocês querem que essas pessoas façam. Tem um bônus, e esse bônus aqui de alívio, de tapar esse buraco da falta de confiança, que é um bônus muito importante. Quando você sabe qual é o seu diferencial perante aos outros e perante a sociedade, e aí eu não estou falando como quesito de comparação, mas como quesito de o valor que eu agrego, quando eu tenho confiança desse valor que eu agrego, dos meus talentos, eu tenho muito mais segurança, muito mais confiança em mim mesmo. Se eu sei que o meu talento, no meu caso, é comunicação, quando eu me comunicar, ou pelo menos antes dos momentos chaves, eu vou praticar essa comunicação, porque eu sei que ela é um talento meu, eu sei que ela faz parte do meu repertório de ferramentas, e eu vou praticar a ponto disso ser um diferencial muito perceptível. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou receber feedbacks. As pessoas vão falar: pô, Daniel, cara, que legal, cara. Muito boa reunião de planejamento financeiro com você. Pô, Yasmin, realmente você é diferenciada aqui na condução das reuniões da sua liderança. Pô, Séfora, você realmente é uma líder inspiradora. Porque você sabe aonde você se encaixa para as pessoas. Porque o seu talento não serve só para você saber. O talento serve para você usar
para que as pessoas consigam usufruir, e isso gera uma bola de neve positiva. E aí você com certeza vai receber feedbacks positivos. E os feedbacks positivos fazem parte desse reconhecimento, desse passo que você está dando por estar agregando o valor de que você tem valor para as pessoas e isso te engrandece. Isso dá mais confiança de continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Por isso que essas microvitórias são importantes. Esse reconhecimento dessas microvitórias e essa comemoração dessas microvitórias. Às vezes a gente tende a focar muito mais no ponto ruim do que no feedback positivo. Naquela mensagem positiva que você recebe depois de uma reunião. Isso a gente deixa de lado. Agora, o feedback negativo, entre aspas, a gente coloca ali no meio da sala, enxerga todo dia, acorda com aquilo na sala, vai dormir com aquilo lá, só que aquilo se torna uma âncora ruim. A gente está ancorando em algo ruim, não ancorando em algo positivo. Ancorando em algo que me puxa para baixo, não que me leva para cima. Então, a confiança ela é muito importante. Se vocês identificarem qual é o diferencial de vocês, o diferencial competitivo de vocês, que eu acredito que todo mundo tem um diferencial único, e você encontra como ajudar as pessoas com isso, cara, não tem como não ser reconhecido. E quando você entende isso, o seu valor, o valor da sua mensagem, e você treina, pratica, você transmite convicção na fala. Você transmite segurança na fala. Você não transmite dúvida. Você não vai falar e na hora de falar fica. Ai, desculpa, licença, pessoal. Eu queria falar um pouquinho. Então, licença, desculpa por falar aqui para vocês. Deixa eu pedir desculpa aqui porque eu minha primeira apresentação. Ou licença, eu queria pedir desculpa porque eu para de pedir desculpa e começa a ter certeza. Para de falar eu acho e começa a ter convicção das mensagens, do valor que você tem. Se você sabe que o seu produto, sabe que sua mensagem tem valor, você não tem dúvida disso, você comunica essa convicção. Época de eleição agora. Época de eleição agora. Não vamos entrar em temas políticos aqui para não polemizar. Mas tem um monte de político falando besteira. Independente do lado, independente do partido. Vocês sabem disso. Agora, o que que faz um bom mentiroso ser um excelente mentiroso? É ele acreditar na mentira. Se o excelente mentiroso é aquele que acredita na mentira dele. Ele acredita tanto na mentira dele que ele transmite convicção. E as pessoas acreditam. Agora, ele tá mentindo. Pô, você que sabe o seu valor, você que sabe o valor do seu produto, da sua mensagem, tem dúvida, transmite dúvida nisso? Que merda. Não, a gente tem que focar em gerar resultado para os outros. Isso nos engrandece, gera movimento positivo, esse movimento positivo vira uma bola de neve, essa bola de neve faz a gente se engrandecer e querer gerar cada vez mais resultado. Confiança na comunicação é um pilar essencial, pessoal, e faz parte da comunicação interna. Eu sabia que isso ia acontecer, eu não tinha dúvidas de que a parte de confiança ia demorar a live toda. Então eu vou dividir a live em duas: confiança e clareza. Na próxima a gente fala sobre clareza. Clareza de ideias, clareza de organização de ideias, clareza da mensagem e clareza de como transmitir essa mensagem para que, com a confiança atrelada à clareza, as pessoas fiquem assim: nossa, que legal, faz sentido, vou fazer, vou seguir essa pessoa. Então na semana que vem a gente fala. Na semana que vem ou amanhã, não sei, vou pensar. Na próxima live a gente fala sobre clareza. Dúvidas, perguntas, comentários, reflexões. Um ponto aqui importante: quem tirar um print e postar no Instagram e me marcar, eu mando um resumo com os pontos principais da live para vocês não esquecerem, para vocês terem registrado e conseguirem voltar e revisar quando necessário. Porque não compra curso e não faz live, não participa das coisas se vocês não implementarem. De verdade. Eu falo para os meus alunos direto, eles ficam assim: quantos cursos você comprou e não fez? Para com isso. É melhor você implementar um pouco do que não implementar nada. De novo, relembrando aqui, tô com a mentoria aberta, tô com vagas para mentorias abertas, mentorias individuais que tem encontros em grupo. Sephora já entrou, Yasmin já entrou, Victor, quem quiser entrar, só me mandar uma mensagem, estou à disposição. Dúvidas, comentários, perguntas, reflexões, esse é o momento.
Ninguém? Não, eu queria fazer um comentário de. Bom, eu sou da área de saúde, né? Já comentei aqui. E é uma coisa que a gente fala que vê na prática, né? Por exemplo, eu na minha área, a gente percebe que pessoas não são tecnicamente tão boas, mas que conquistam o paciente por ter um bom diálogo, por ter uma boa conversa, por conseguir passar uma mensagem, né? Lógico que isso não é uma situação ideal, mas eu estou colocando aqui como exemplo, né? Mas a pessoa é muito confiante no que ela fala, ela tem convicção no que ela fala, embora não seja uma pessoa tecnicamente tão boa. E aí corroborando com o Perfeito. que você fala da importância da boa comunicação, né? De você criar essa relação com quem te escuta de confiança. Sem dúvidas. Perfeito. Como eu comentei já com o Daniel, deu uma palestra, um treinamento em Brasília. Inclusive, vou para Brasília semana que vem, Daniel. A gente se encontra aí, dependendo com o Léo, a gente marca. E eu tô indo para O... São Paulo. Ah, é? Então a gente vai trocar, vai trocar. E eu vou semana que vem, dia 4, volto dia 11. Mas no planejamento financeiro, quando a gente tinha startup, era muito claro. A gente via profissionais tecnicamente excelentes, com certificações, isso que a Sephora comentou, profissionais que se especializaram muito, mas não conseguiam externalizar esse conhecimento. De que adiantava? Adiantava de nada. Era só uma obesidade mental de conhecimento, de informação. E aí o cara que era de uma área específica do mercado financeiro que está mais atrelado a vendas, ele tem que ser naturalmente um vendedor, crescia muito mais rápido na carreira do que o cara que tinha certificação fora do Brasil, o nome no LinkedIn dele lá tinha um monte de certificação do lado, que não servia de nada se ele não sabe comunicar a importância disso para o cliente dele, como ajudar, como usar o valor que ele tem para o outro e receber esse feedback. Então, boa. Mais um comentário? Perguntas? Reflexões? No? Fechado? Reflexão tem bastante de Pô, todo legal. o processo que você passou aí, ô Xavier, principalmente na parte de comparação, síndrome, validação externa. Realmente eu acho que é algo que está ali no dia a dia nosso e a gente não percebe, né? Eu acho que a gente tem que Uhum. olhar para a gente mesmo, né, e perceber esses gatilhos ali que acaba atrapalhando ali de uma reunião ou outra e que pode ser ajustado. Perfeito. Perfeito, Boa cara. noite, pessoal. Fala, Gabriel. Fala, pastor, beleza? Bom, Boa noite. Vitão, como é que tá? Tudo certo, Joia? cara. Beleza? Ô, desculpa aí ligar a câmera só agora aqui. Tranquilo, Eu pô, tô fica à no vontade. computador corporativo aqui, aí eu consegui acessar o pessoal do TI agora, porque depois das 6 ele bloqueia a webcam, mas aí agora eu consegui. Fica à vontade, Graças cara. a Deus. Mas bom te ver aí. Também, Parabenizar cara. aí a todos pela presença aí. Boa. Como você comentou recentemente, né? Eu trabalho no setor agrícola nacional e essa questão de comunicação e confiança, é fundamental. Então, hoje com certeza foi uma aula fantástica de que É. realmente essa questão da comunicação ela é fundamental. Eu lembro quando eu estava trabalhando no meu mestrado, a gente tinha que dar alguns treinamentos em fazenda e eu sempre ficava treinando para a parede, sabe? O que que eu tinha que falar Uhum. com o produtor e tudo mais. Aí tava no hotel, os colegas ficavam tipo assim, mano, para que que você está fazendo isso? E realmente destravava bastante no começo. Então, poder relembrar esses pontos e agora tá pegando aí o feedback de todo mundo, e assim como os ensinamentos que você está passando aí, com certeza vai ser muito importante. Pô, Obrigado legal, aí. cara. E o story tá postado lá, hein? Legal, pô, legal, legal. Eu Eu mandei mando também. então. Quem me marcar lá, eu mando esse resumo da live. Valeu, pastor. Obrigadão, cara. Pode Fechou, participar aqui, fica então. super à vontade. Fica sempre à vontade aqui para participar das lives e comentar também. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Boa. Mas Deus. só comentando isso que o pastor comentou aqui, que ele falou, em cima desse comentário. A gente muitas vezes, quando fica nervoso, tem esse sentimento de, pô, vou falar com uma pessoa importante, preciso fazer uma venda, preciso praticar. Quando a gente não tem esse grupo de apoio, e grupo de apoio é um dos pilares da autoestima, é confiança, autoaceitação e grupo de apoio, a gente às vezes acha que tudo é com a gente. Ninguém sente o nervosismo, ninguém fica nervoso, as pessoas não ficam tremendo quando vão falar. As pessoas não praticam antes, as pessoas não erram, porque a gente só está olhando para um pedaço, para um fragmento da vida dos outros e fazendo essa comparação. Então, cara, muito legal essa prática, muito legal essa você fazer isso mesmo não tendo essa experiência com a comunicação, como você comentou ali diariamente, com a técnica, mas é isso que a gente faz aqui.
esse objetivo. Valeu, cara. Conta comigo. Valeu, tamo junto, valeu. Tamo junto. Mais alguém, Yasmin? Eu. Não, foi legal você falar isso, porque. E justamente o que você fala da questão da consciência. Esses dias eu estava fazendo uma reunião com o meu VP e a gente estava na sala de reunião, e na sala de reunião tem a câmera do Teams da própria sala de reunião. E aí, beleza, a gente estava falando com o pessoal do Rio e tudo mais. Quando eu me vi na câmera, eu estava toda curvada. Eu fiquei, gente, como assim? Uhum. Que postura é essa? Que mensagem que eu tô passando? Eu me ajeitei na hora, né? Falei, não, vamos ajeitar a postura, confiança e tudo mais. Mas eu não tinha essa consciência, talvez por estar na presença do meu VP, né? Que é uma pessoa bem acima de mim, que eu nem me reporto diretamente, só agora mesmo. Talvez por isso, né? Mas era uma coisa que eu sequer tinha consciência. E aí agora eu tô começando a me observar como eu fico na frente das pessoas que são maiores, né? Hierarquicamente falando. Isso é engraçado. Essa é a comunicação interna. As pessoas são maiores, o meu superior. Já fica Exato. setado que existe ali um nível de você é menor que o outro. Isso já Aham. internamente. Na sua fala dá para perceber que de alguma forma tem ali isso setado, essa diferença. E no final do dia, não é se sentir menor. No final do dia, é você saber o valor que você agrega e saber que o outro ele está numa posição que hierarquicamente para a organização é uma posição diferente da sua, mas que isso não te diminui de nenhuma forma. Pelo contrário, você sabendo o seu posicionamento e o posicionamento dele, você tem muito mais clareza de como você agrega para essa relação da organização. E não ele sendo superior a você, que é como a gente acha que as pessoas são, e aí a gente cria essa sensação de distanciamento e de endeusamento assim do outro, porque ele é superior, sabe? Legal, legal. Não, agora eu criei consciência, né? Agora eu preciso trabalhar nisso para ser Boa, intencional. boa. Perfeito, Tá perfeito, vendo? perfeito. Consciência e intencionalidade. É justamente são as bases da minha metodologia de comunicação. Séfora comentou que as lives estão fazendo muita diferença para ela. Muito obrigado. Valeu, Séfora. Obrigado. Era Valeu, na Yasmin. vida, aí era na vida, aí pulou a Tá vida, bom. comeu a vida. Beleza, beleza. Pessoal, então eu vou mandar para vocês ali a continuação da nossa live. A gente falou só de confiança hoje, a próxima a gente fala só de clareza e finaliza esse tema, essa sériezinha de confiança mais clareza, esses dois Cs aí da comunicação. Fechado? Contem comigo, qualquer dúvida, estou à disposição ali no WhatsApp. Valeu, obrigadão. Obrigada. Obrigada. Valeu, Sensacional a live. valeu, Valeu, Parabéns. Xavier, valeu, obrigadão. valeu. Obrigada. Obrigado, Vitor. Parabéns. Valeu. Valeu.